Olá pessoal, estamos de volta com o nosso canal no YouTube com muito conteúdo. Agora a gente vai voltar a publicar os vídeos semanalmente. Vou buscar sempre trazer um profissional de uma área, um especialista, para trazer informação de qualidade aqui para vocês novamente. E essa retomada não podia ser melhor com a minha querida amiga, que é doula, que é instrutora de Gentle Birth, Mariana Muradas. Ela também é especialista em Feldenkrais e ela vai falar um pouco hoje para a gente de uma outra área que ela atua, que é a questão da adoção. A gente fala muito aqui no canal sobre maternidade, paternidade, mas a gente nunca fala sobre adoção. E sim, a adoção é super importante, é uma outra forma da mulher se tornar mãe, né, Mari? Super, Gil. Eu falo que a gente ainda batalha muito aqui no Brasil para as pessoas entenderem de uma vez por todas, né, que a adoção é uma forma legítima de se construir uma família e que a adoção ela não é caridade, né? Ela é só mais uma via de parentalidade. Então, como que a gente pode, né, aproximar esse universo dessa parentalidade para que as pessoas não se sintam ainda lutando contra os preconceitos, contra os tabus e se sintam incluídas nesse processo tão potente, né, que é se construir e se formar uma nova família. É porque a gente vê muito preconceito nos comentários, né? Quando uma mãe fala que ela tem um filho adotivo, as pessoas falam, mas ele é seu filho também. Uns comentários, assim, muito pejorativos, achando que essa mulher é, entre aspas, menos mãe por não ter tido o bebê, né? Não ter parido o bebê, né? Mas foi o que você falou, né? Outra forma de parentalidade, né? E é uma forma tão válida como todas as outras, né? Eu falo que a gente ainda tem um olhar da adoção como a adoção antiga, né? Como se a gente tivesse, como se o Estado, a sociedade fosse garantir filhos para casais inférteis e não famílias para essas crianças. Uhum. Então as mulheres fala-se muito com esses tons assim de mas quando você vai ter o seu de verdade? Mas e a mãe de verdade? Né? Eu sou a mãe dessa criança a partir do momento que a gente passou por um processo legal, um juiz me concedeu toda essa certidão de nascimento mesmo desse filho, eu tomo essa criança como meu filho, eu sou a mãe de verdade. Sim. Né? A mãe biológica ela se torna genitora, a gente nem usa mais o termo mãe biológica, é a genitora, né? Acolhe, respeita a história dessa criança, isso é muito importante. Só que é muito triste, porque isso vai fazendo com que as mães via adoção se distanciem, muitas vezes, de muitos universos de maternidade que seriam riquíssimos para elas ouvirem, trocarem as experiências, as informações, porque são comentários muito ofensivos e de um jeito fofo, né? Às vezes ai, que lindo, que coragem, sempre achei lindo quem adota. A gente não fala isso para uma mãe quando ela tá ali no auge do puerpério. Coragem de parir, né? Não, né? Fala. Exatamente. Parece que é como se fosse um prêmio de consolação, né? Né? Você não pode engravidar, então então você adota, então você está fazendo uma caridade, que é uma coisa, né? Não, e é uma via de mão dupla ali, né? Tanto aquela criança precisa de uma família para amar ela, né? Como também essa família está buscando uma criança, independente dela ter filho biológico ou não, né? E todo mundo acha que só adota quem não tem filho biológico. Tem muitas famílias também que têm filhos biológicos. É opção. E é uma opção, com certeza. Sim. Eu falo a você, né, que tem mais de um filho, você se lembra assim, esse é o meu filho que nasceu via cesárea, esse é o meu filho que nasceu via parto instrumental. Não, é seu filho. A gente no dia a dia a gente não lembra disso, não comenta sobre isso, né? Então, por que seria essa diferença, assim, esse impacto muito grande? E a gente ainda replica preconceitos muito, muito fortes em relação à adoção, né? Eu falo que, como eu tive essa vivência da adoção fora do Brasil e aqui no Brasil, eu sinto que a gente ainda está... Claro, a gente vive um país extremamente desigual, muito vulnerável, onde realmente a adoção é uma medida de redução de danos na nossa sociedade. Eu falo que o conselho tutelar não bate na casa da mãe de classe média alta, quando ela está usando alguma substância, sim, ilícita ou não, para tirar aquela criança. Mas isso acontece. De baixa vulnerabilidade, isso é recorrente, né? É recorrente. Então, eu falo que o ECA, primeiro, é algo muito novo, né? São 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, esse olhar da proteção para a criança, ele é algo ainda
que a gente tem muito a melhorar, né? E que isso gera um impacto nessas falas, nesse preconceito, né? Até a década de 90, os acolhimentos, as crianças acolhidas, elas estavam num lugar do menor órfão, menor infrator, como se fosse tudo mesmo um balaio, sabe? Sim. Como se fosse tudo junto. Então, as pessoas têm muito esse rótulo da criança adotada de uma forma muito negativa, muito pejorativa, isso em todas as esferas, né? Nas escolas, nos parquinhos, no sistema de saúde. Eu falo que parece que às vezes os adultos que ainda têm esses preconceitos, que carregam esses preconceitos, ficam querendo justificar qualquer comportamento da criança como, é isso porque ela é adotada. É uma criança problemática, né? Tem pessoas que rotulam muito, né? Tem muito isso mesmo, né? E aí que você a gente falou, nem usa mais o adotada, né? A criança foi adotada. Isso é parte da história, ela foi. Ela se tornou filha legítima, né? Eu fui adotada. Coisa que você precisa ficar toda hora relembrando, né? É a vida dela e vai tocando com a família normalmente, né? Lógico que tem crianças maiores que você vai adotar que pode ter alguma dificuldade ali na adaptação, que é um exercício mesmo, né, para a família. Mas, assim, você fez essa escolha também, né? E muitas vezes eu vejo que tem aquela lista enorme de casais interessados, né? E tem muito mais crianças para serem adotadas. Mas essa conta não fecha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho por que essa conta não fecha. Porque a gente tem aquela coisa de só querer adotar bebê, de olhinhos verdes, loirinho. Como que é isso? Eu falo que a conta não fecha por diversos fatores, assim. Primeiro, eu falo que qualquer transição de família vai ser tumultuada. Sim, até dos nossos filhos biológicos. Nasce um bebê super tumultuado, né? A gente muda essa criança, independente da idade que ela venha para a família, né? Não importa a via, a adoção é uma delas. Então, primeiro reconhecer que existe o puerpério na adoção. E que isso vai ser um desafio para todos os envolvidos, assim como é para uma família puérpera, porque o bebezinho chora, muitas vezes a gente não sabe por que está chorando, pode ser saudades do útero e ele não está falando, né? Pode ser tantas outras coisas na família via adoção também. O que eu falo que muda é que as pessoas já colocam esse filtro como, vai ser desafiador, a gente precisa se vincular, como se fosse isso uma obrigatoriedade que tem que partir da criança, e não é, tem que partir do adulto. Né? A gente cria esse espaço de segurança para a criança trocar ali e estar se sentindo segura, porque imagina para essa criança o quanto de rompimentos e transições ela já não passou na vida. Nossa, é muito difícil, né, para ela, né, chegar numa casa nova. A casa já é sua, né, para o adulto é mais fácil, e a gente é o adulto da relação, né? Exato. Então é isso que é diferente, não é a criança que tem que se adaptar, né, a gente tem que se adaptar a ela. Assim como você falou, igual quando nasce um bebê, você vai se adaptar. Adorei esse exemplo que você deu, porque realmente estou aprendendo com você, porque é um assunto que, sinceramente, eu não entendo nada. Até me perdoe se eu fizer algum comentário. Não, mas é isso que é importante. Desmistificar um pouco isso, né? Eu adoro aprender, né? Eu tenho cada dia eu me sinto uma pessoa melhor por aprender, e eu acho que na adoção também é isso. Eu tinha mania de falar, eu vou comer uma gordice. Aí uma amiga minha, né, ela falou assim, não, Giovana, não é legal você falar esse comentário, você está sendo gordofóbica. E aí eu falei, nossa, é verdade, né? Quando a gente vai aprendendo, né? E que bom, né? A gente está em eterna desconstrução, e que bom. Não é que o mundo tá chato demais, como para dizer, né? Mas é isso mesmo. E que bom que ele tá ficando chato demais, que a gente está tendo mais respeito pelos outros, né? Pelos outros, né? Porque é isso, muito, muito forte nesse aspecto, desse lugar da gente reconhecer quem é o adulto da relação. Eu falo que por isso que a gente batalha muito nesse nosso mote, que a adoção não é caridade. Porque quando a gente faz uma caridade, a gente, querendo ou não, já espera que a gente tenha uma garantia, uma recompensa, né? Uma gratidão, uma ação do bem, uma gratidão. Né? Então, quando você adota achando que você está fazendo uma caridade, você está cobrando dessa criança que ela já seja benevolente, grata, boazinha, que não te dê trabalho. Isso não é ser pai e mãe. Eu falo, você está a fim de fazer caridade? Tem diversas ONGs, diversas opções que podem estar precisando de um voluntário, mas ser pai e mãe não é praticar caridade. É um desafio como qualquer paternidade e maternidade, né?
Exato. E daí relembrar esses adultos, quem é o adulto da relação, porque a gente que vai ter que chegar no lugar da criança e ter esse olhar empático por essa criança sobre o processo de desenvolvimento que ela está, como que foi essa linha, né, de tempo cronológico da vida dela, e abrir o espaço seguro para que daí esse vínculo aconteça e não ficar nessa pressão que esse vínculo tem que ser imediato, porque não é nem na maternidade biológica, quem dirá na via adoção, sabe? Eu falo que desmistificar muito isso, que é um processo. Não é aquele amor avassalador, igual quando o bebê, você fala, né? Não é aquele amor avassalador que você vai pegar e já amou, já... Não, é a construção no dia a dia, é o sorrisinho, é o olhar, é o brincar, né, com a criança, e aí nisso você vai construindo o amor, né? No dia após dia, né? Como qualquer maternagem, né? Exato. E daí eu falo que a conta não fecha porque, por a gente ter esse tipo de pensamento que tem que vincular logo de cara, que a criança mais velha vai ser mais desafiadora, a sociedade cria-se esse imagético que ao adotar um bebezinho, um recém-nascido, a treta vai ser menor. Não é verdade. De nada. Não é verdade, assim, eu fui adotada aos 5 dias de vida, eu tenho memórias intrauterinas, eu tenho trauma do meu momento do nascimento, eu tenho lembrança dos dias que eu fiquei no hospital até ser adotada. Então, assim, traumas a gente vai ter e ponto. Assim como os filhos biológicos também vão ter. Sim, a gente não tem como viver numa bolha poliana de uma sociedade bem desenvolvida em algum lugar do planeta, né? A gente vai ter trauma. Então, isso não é uma garantia que o bebê mais novinho vem mais página em branco. Porque é isso que faz as pessoas acharem que é mais fácil. Sim. Que eu já moldo desde o comecinho, do como que é a família, ou pior ainda, se bobear eu não preciso nem contar que foi adotado, daí eu quero uma criança que seja com uns traços semelhantes aos meus, e daí a gente vê, né, num cenário Brasil, onde a maioria das crianças são negras e grupos de irmãos, né, acima, com uma idade maior, mais avançada, e a maioria dos pretendentes desejam um bebê, menina, branca, até 2 anos. Então, a conta realmente não fecha. Por isso que é importante as famílias aprenderem um pouco mais sobre isso, desconstruírem um pouco isso, tentar entender que existem outras formas de ser pai, ser mãe, não via adoção, mas pela questão da idade, da cor, e também não ficar escolhendo o gênero da criança, nada disso, né? Deixar uma coisa mais... Porque a gente não escolhe quando você engravida o sexo da criança, você não escolhe se a criança vai ter deficiência ou não. Então, assim, é uma caixinha de surpresas quando você está grávida, né? E às vezes a gente faz muitas seleções também que às vezes vai dificultar ainda mais. Mas lógico também que nem todo mundo tá, né, com vontade ou tem essa abertura de ter um filho, né, especial e escolher isso, né? É difícil a pessoa optar por isso, né? A gente vê também que tem crianças com deficiência que aí vão ficando mais ainda, né? Eu falo que são as crianças invisíveis hoje nas estatísticas da adoção, assim, as crianças atípicas nesse cenário, mas assim, eu falo que o trabalho vem muito no lugar de conscientizar que a adoção tem essa vantagem, a gente tem que ser muito sincero e honesto com o que a gente dá conta. Sim. E isso para tudo, assim, eu dou conta na minha estrutura familiar, de trabalho, de família extensa, de rotina de vida, cuidar de uma criança que exige determinados cuidados que vão envolver tempo e dinheiro e desempenho emocional, ou eu dou conta de ter um filho negro sabendo que o meu pai é racista? É justo para essa criança ter avós racistas? Não é justo. O filme This Is Us, não sei se você assistiu a série, fala muito disso. Só choro. Nossa, essa para mim é o melhor seriado ever. De muitos anos, que enredo. É maravilhoso e fala muito da adoção, né? Então fica também uma dica para quem não viu e está interessado em adotar, entender mais esse universo, né? Porque mostra muito esse preconceito que tem com uma criança que é negra, que é adotada pela família branca, né? E a avó, exclui. Agora é só foto dos branquinhos lá, dos netos que ela considera netos, né? Porque o outro ela não considera. Então é muito impactante, assim, me chocou bastante essa questão, assim.
Muito, muito. E aí, às vezes, a gente fala que também é um perigo, assim, quando a gente não jogar na conta dos adotantes isso, da conta não fechar. Tá. Porque, às vezes, as pessoas ficam nesse lugar, tá, mas não quero desconstruir, o meu desejo de família é ter um bebê, um bebê. Eu quero ter uma criança pequena. E o seu desejo, ele tá válido. Respeitar essa escolha, né? Sim. Acalmar esse coração, que talvez realmente esse tempo de espera pode ser que seja um pouco mais longo, mas eu falo que na adoção essa história do tempo é uma coisa tão única, assim. É claro, a gente tem muito como melhorar como sistema. Agora que a gente está no Sistema Nacional, né, de Adoção, único, né? Que está facilitando muita coisa do que antigamente, né, que era um cadastro nacional, era um outro, não era automatizado da forma que é hoje em dia, mas que todo o serviço burocrático nesse país a gente precisa de melhoras, isso é uma realidade, mas que as equipes técnicas são extremamente sérias e muito, muito objetivas de que o que a gente está olhando, e aí surgiu outra questão que é muito desafiadora, é que as pessoas precisam entender de uma vez por todas. O Estado quer garantir famílias para essas crianças. O olhar é a criança, não é o pretendente. Sim. E que a fila da adoção, ela não é uma fila indiana linear. Então, eu estou na comarca X. Lá tem uma criança com a característica assim, assado, blá, blá, blá. Eu vou pesquisar no meu cadastro qual é a família que tem características semelhantes no sentido que dão conta para acolher essa criança completamente, né, e plenamente. Então, eu falo que às vezes a gente demora na fila, a fila é desgastante, o tempo requer muita paciência, tá, como adotante habilitado na espera. Mas eu peço muito, assim, para que as famílias confiem no processo, se empoderem do seu processo, porque é que nem a gente precisa estar em cima, né, o número do nosso cadastro, do registro, é o nosso projeto de família, é o nosso projeto de filho ou filha, então a gente precisa cuidar, olhar, pesquisar, se informar, isso sempre, mas que o tempo, ele não significa que vai demorar muito para todo mundo. A gente sabe de histórias e acompanha famílias que mesmo em casos de bebê, adotaram rapidamente, né? 9 meses de habilitado. Ótimo. Um bebê ligou, apareceu. Isso é muito rápido. A gente tem que também confiar, igual você falou, né? Igual a gente usa muito no Gentle Birth, de confiar no processo, né, da vida, né? O seu filho tá lá te esperando, né? Uma hora ele vai tá ali, né? Vai aparecer para você, né? Você sabe que a gente fez uma parceria com o Gentle Birth, a gente tem áudios de hipnose, de mindfulness e de afirmações para adoção. Que demais, nossa. Porque é lidar com essa ansiedade. Sim. E é uma ansiedade muito maluca, porque não é só da espera, que você, né, tá ali desejando muito e não sabe quando vem, mas é que aquela ligação, a partir do instante, muda a tua vida completamente. Sim. É diferente das quando você pega. É uma ligação, né, Mari? Aí, é uma ligação. Sai correndo e aí já aciona a família para comprar roupa, pegar doações, enfim, montar as coisas para a criança, porque você não sabe o que você está esperando, né? Uma criança de 2 ou uma criança de 6, né? Dependendo se o seu perfil for mais amplo, pode chegar os irmãos, né? Então, assim, é uma coisa muito gostosa, é um parto a jato também, né? Nessa hora. É um parto a jato, a gente pede muito para ter um pouco dessa cautela, assim, porque vai ter essa adaptação, né? Essa primeira é uma aproximação, agora em tempos de pandemia, essas aproximações têm acontecido de forma virtual, mas vai depender de cada criança, porque a gente tem que entender que essa criança também desenvolveu um vínculo pelo acolhimento, pelo local onde ela estava acolhida. Então não é passar de carro, pegar a criança e levar embora. Sim. Né? Precisa ter um cuidado. Então tem dias de adaptação, de aproximação, até a equipe técnica olhar e falar, olha, acho que essa criança já tá entendendo essa vinculação nova, já tem, né, já reconhece essa pessoa, não é um completo estranho, para daí passa uma noite na casa, ver como fica, até passa o final de semana, até que sim, é levada de vez, né, pela família. E que esse momento da chegada da criança, que para nós adultos é de extrema alegria, muitas vezes para a criança é um dia de profunda tristeza.
porque marca o luto grande de que aquele rompimento se aconteceu. Então, a gente fala muito para ter esse cuidado, assim, de não chegar a família extensa no mesmo momento, Sim. não fazer festa no dia que chega. Constrange muito, a criança tem que sentir o ambiente, sentir, né, se adaptar a ele, para depois conhecer os avós, para depois conhecer os tios, os primos. Então fica aquela coisa ali, você não consegue nem dar atenção para o seu filho que acabou de chegar, né? É muito... Não, atropela muito. Não pode atropelar, né? Exatamente. Tem que ter essa cautela mesmo. Por mais que você esteja totalmente super feliz, realizado ali com aquele momento, mas é um passo de cada vez, né? Para a criança se adaptar, né? Olhar para a criança, né? Acho que isso que é o mais importante, né? É esse convite que a gente faz o tempo inteiro. Se coloquem no lugar da criança. Sim. É o olhar da criança pela criança, sabe? Sim, isso é como você se sentiria? É muita mudança, né, gente? É uma coisa impactante. Tem muita criança, às vezes, que, né, ainda tinha o laço com a família biológica dela até ontem, né? E às vezes foi tirada de casa. E ali ainda sente a falta da mãe, independente do porquê, o motivo que ela foi tirada, né? Tem o laço ainda, muitas vezes. E o que vocês recomendam em relação, por exemplo, Mari, se você pega uma família, pega um bebezinho, não contar ou sempre ser transparente com essa criança e sempre contar a origem dela, porque como ela chegou até essa família? Sempre. Eu falo que não dá para se construir relação de amor, segurança e vínculo na base da mentira. Sim. Como que a gente se sentiria numa relação amorosa, né, com os nossos parceiros depois de alguns anos, ele vier e falar, preciso te contar uma coisa sobre a sua história. Sim, que você não sabe. Acaba a gente se sente traído. Né? Acaba, destrói. Aquele pouco vínculo de segurança que tinha sido estabelecido, ele é rompido. Sim. Então é óbvio, né? E lembrar isso é uma coisa assim, Gil, que é muito importante. A história pertence à criança, não à família. Porque as pessoas também são muito sem noção e colocam as famílias em lugares muito desconfortáveis, muitas vezes até na frente da criança. Falam, mas você sabe a história dela? Eu falo, a história da criança não é novela das 8 pra gente ficar contando por aí. É verdade. É segredo de Estado. Sim. E as famílias têm que estar empoderadas de responder, olha, isso é segredo de Estado. Quando ela quiser, ela tem contato com a história dela. Porque muitas vezes nem a família sabe a história da criança, porque são dois processos diferentes, né? É um processo da criança, que é a destituição do poder familiar da família pela tutela dela, e um processo de adoção. Então, muitas vezes o correto seria esse primeiro processo, a família muitas vezes nem tem a informação. E eu acho isso muito importante para a gente não entrar nessa tendência de tentar ficar justificando o comportamento da criança por conta da origem. Sim, eu falo que às vezes as pessoas ficam nessa... Ela não sei porque ela não sei o que lá, né? Eu falo que é a lupa do gene ruim. Tá fazendo isso porque lembra a genitora ali no mês tal. Não, gente, não tem nada a ver, mas o mundo não é tão determinista assim, sabe? Mas a criança precisa saber a verdade desde o início. Eu falo que é claro, com a gentileza, né, de não trazer informações do que a idade dela não vai permitir, e que a gente sabe nos estudos relacionados à adoção, de diversos psicólogos de diversos lugares super sérios ao redor do mundo, que como a família trata a família de origem tem um impacto muito forte sobre a identidade dessa criança. Então, se você trata a família de origem com respeito, gratidão, né, com respeito, pelo menos, essa criança, ela vai se sentir respeitada, ela vai se sentir com uma autoestima mais elevada, ela vai se sentir mais segura, porque a gente tem que entender que esse vínculo, por mais que não exista mais, ele existiu por um período. Sim. E também válido se a criança depois quiser reencontrar a parte da família dela, né? Também a gente tem que, os pais, né, que estão ali, tem que respeitar esse desejo dessa criança depois, né? Se for esse o desejo dela, que eu acho que todo mundo tem interesse de conhecer, não posso generalizar. A gente tem uma curiosidade enorme. É a nossa história, né? Então, eu acho Nossa, eu como filha via adoção tinha muita curiosidade de saber o que aconteceu. E é algo inevitável em algum momento da vida, independente de qual idade a gente querer procurar. Então, assim, reconhecer que acolher o filho
via adoção é acolher também a sua história. Sim. Né? Respeitar que aquilo é um nome escolhido, talvez por alguém com uma importância. Não seria o nome que você daria para o seu filho se você tivesse gerado e colocasse no cartório? Uhum. Talvez não fosse, mas esse nome foi escolhido por alguém. Essa criança criou uma identidade, ela se reconhece nesse nome. Né? A gente não pode sair por aí mudando o nome das pessoas. Sim. Eu falo muito assim, se você não consegue acolher nem o nome, como que você vai acolher a criança e a história da criança? É verdade, é verdade. Né? Então, porque tem isso também, né? Tem pais que querem trocar o nome. Não pode também, né, meu? Porque não tem... Ou pode, não sei. Ainda é uma treta, assim. Tem juiz que não vai permitir, tem juiz que vai permitir. Varia muito. Eu falo que o Brasil é um país extremamente plural, né? Muito grande, tem vários... Pelo tudo que eu estudo sobre esse aspecto emocional psicológico, eu acho que trocar um nome gera um impacto muito grande, negativo para a criança. Aquele nome, né? É estranho você simplesmente trocar. A não sei que seja uma vontade que parta da própria criança, né? Mas geralmente ou até mesmo se for de repente algo que gera um gatilho muito ruim para a família. Sim. Né? Sei lá, o nome de uma pessoa que não traz uma boa lembrança, algo do tipo. A gente primeiro tem que trabalhar isso, conversa, mas vai depender muito de cada juiz, né? individualmente, mas a gente aconselha, a maioria dos juízes hoje em dia que estão mais inteirados sobre esses processos não permitem que troque o nome. Ah, bacana. Ah, que ótimo. Aprendi muito com você, Mari, e desconstruí algumas coisas, porque assim, não por preconceito, mas por não saber mesmo, que é uma área que eu nunca estudei, nunca me aprofundei, e eu acho que muita gente não sabe, né? E qualquer pessoa pode ser adotante, né? Entrar na lista de adoção, né? Sim, qualquer pessoa maior de idade, se é casado ou não. Independente se é casado, solteiro, se é uma relação homoafetiva, se vai ser uma parentalidade solo, isso é independentemente, assim, sabe, Gil, gosto muito, eu quero te agradecer muito a abertura do espaço, porque a gente sente que com a adoção, às vezes a sensação que a gente tem, que é uma fala do Humberto, um dos nossos alunos e amigo querido, que a gente está pregando para convertido. A gente acaba conversando sobre adoção só com quem já está vivenciando a adoção em alguma esfera da vida. Só que as minhas crianças, né, eu fui uma criança, as crianças via adoção vão conviver com os filhos de todo mundo. Sim. Então, como que a gente não repassa esse tipo de preconceito? Como a gente precisa falar sobre esse assunto? Né? Não ter tanto preconceito como a gente tem hoje em dia, né? Exato, abertamente, de uma forma respeitosa, que as crianças entendam, assim, e isso é muito chocante para mim ainda, porque ano passado uma blogueira famosa fez uma piada no Instagram e tinha um monte de gente dando risada, assim, como se, vou entregar meu filho, se eu soubesse que eu estou no trabalho, eu vou deixar lá no orfanato. Primeiro que a gente nem usa mais o termo orfanato. E aí que a gente vai ver que esse tipo de piada ainda é banalizado. Eu adorei da Giovanna Elbach, não sei se você viu. Sim. Nossa, maravilhoso, porque assim, que ótimo que a gente tem um casal, né, super famoso, maravilhosos, que nem eles, que adotaram 2 crianças, né, infelizmente não foi no Brasil, mas foi uma escolha deles também, né, até por facilidade que eles tiveram lá, e ela conheceu a menina, né, e se apaixonou. Mas como ela fala sobre isso, de como as pessoas falam com esses comentários, né? Vocês não vão ter um filho de vocês? Vocês não... E nem era um desejo deles, né? Pelo que ela fala, né? O terceirinho dela veio, né? Porque veio. E é isso, ela tem 3 filhos, né? E ela trata todos iguais. Você vê como é uma família maravilhosa. E ela escolheu outra forma de ser mãe primeiro, né? Não escolheu ela parir o filho primeiro. Ela escolheu ser mãe via adoção. E eu achei isso incrível. Eu falo que a gente ainda aqui no Brasil julga muito as escolhas pessoais das pessoas. Né? Assim, como se só existisse uma régua, uma fórmula de bolo e fosse todo mundo entrar naquele lugar, né? Muitas vezes de uma maternidade compulsória até. Mas é isso, a sua escolha é legítima, você está consciente da sua escolha, você desconstruiu os seus medos, suas crenças limitantes, seus traumas, e você sabe que você pode acolher uma outra criança para viver uma família, pouco importa qual é a via que ela chegou para você, sabe? Desde que ela seja uma via legal, tá? Claro. Pouco importa se ela é biológica ou se ela veio via adoção, sabe? Amor, construção de vínculo, né? Parceria.
criar-se uma família é muito mais amplo do que havia. Sim. Quando a gente desafiador para qualquer família, né? Toda família tem os seus desafios, as suas... Criar um filho, educar um filho é muito difícil em qualquer fase da vida, né? E nada garante que você fala, não, eu só tenho filhos biológicos, que eles não vão dar nenhum tipo de problema. Muitas vezes um filho que dá problema é um filho biológico também, e faz parte, é a nossa história, a gente não sabe, a gente pôs o filho no mundo e vai criar, e vai amar, e vai tentar ajudar da melhor forma. Como é que ele veio, não interessa, né? Se ele veio... Se a gente pariu ele, se foi cesárea, se foi parto normal, se veio via adoção, enfim, o amor é o mesmo e a construção, né, e o aprendizado é diário de qualquer filho, né? Exato, é isso. Filho é filho, gente, ponto, sabe? Exatamente. Não existe o filho de verdade, não existe filho biológico, não, filho é filho, pai é pai, mãe é mãe, você assumiu esse papel, né? Sabe uma coisa que eu acho um comentário meio ruim? Não sei se é ruim, falar, esse é meu filho do coração. Eu detesto. E fica rotulando a criança, né? Porque os outros não são do coração, só esse é do coração. Tipo, vocês ficam separando eles dos outros. Eu acho ruim isso, né? Eu, como filha via adoção, que escutei isso muitas vezes de outras pessoas, graças a Deus, nunca de ninguém da minha família, mas eu escutava as pessoas falando, é filha do coração, sua mãe do coração. Eu acho isso muito ruim. Primeiro que a gente anula, né, que essa criança foi gerada por uma pessoa, né, e ninguém é gerar. Isso para a criança, para o imagético da criança gera algumas questões. Já vi muita criança falar, mas mãe, seu coração não explodiu para eu nascer, eu não te machuquei. Porque a gente tem que entender que a criança leva tudo muito ao pé da letra. Claro. E a criança vai saber que os bebês nascem da barriga. Sim, e daí, de repente, vão falar como que eu vim do coração, o que eu tenho de diferente. E daí já começa a diferenciação. Só que o que acontece? A gente acha que para dar uma aliviada no fato da criança ter tido uma rejeição, um abandono numa etapa da sua vida, a gente romantiza isso e coloca do coração como se isso fosse suprir esse buraco da criança. Então, eu, como filha do coração, já adianto para vocês que não supre, né? Isso vai ser sempre uma questão que a gente vai precisar elaborar de uma forma, mas que a gente tem que ser sincero com a nossa vida, né? Com a nossa história, e que isso é uma característica. Eu não fiquei com a minha família biológica e tá tudo bem, eu tenho uma família maravilhosa. Sim. E fazer essa diferenciação do coração, muitas vezes relembra, cada vez que você fala do coração, você está lembrando que aquela criança foi abandonada. Sim. Porque para eu ser do coração, eu não sou da barriga dessa pessoa, e aí vem, então eu falo, acaba trazendo uma marca muito mais desafiadora e muito mais negativa do que a gente imagina. É meu filho, ponto. Não precisa... É minha mãe e ponto, né? Ponto. Vai, acabou. A gente não fala isso para as outras crianças, né? Igual você falou, eu não vou falar, essa é a Tereza, minha filha nascida em casa, esse é o Bento nascido no hospital tal. Não, acabou, e não interessa, né? É isso mesmo. Mari, muito obrigada por me ajudar a discutir muita coisa. Vou me informar mais. Eu gosto muito de seguir a página de vocês, a Doulas de Adoção. Tem muita informação de qualidade ali para os pais, encontros, lives. Vale a pena seguir. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o trabalho da doula de adoção. Fica com a gente, semana que vem tem mais sobre adoção aqui no canal.